Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e hoje nós vamos falar sobre os perigos da alta concentração de oxigênio em alguns processos industriais. No vídeo passado falamos um pouco sobre o perigo da água, que é um fluido utilizado em grande parte dos processos industriais. Da mesma forma, o oxigênio também é utilizado. O oxigênio, por exemplo, ele pode ser utilizado dentro de fornos para melhorar a capacidade de queima desses equipamentos. O oxigênio também ele pode ser utilizado em serviços de solda. Então a gente tem a famosa solda oxiacetilênica, né, que você tem o maçarico. Então o maçarico ele pode ser utilizado inclusive para fazer cortes de chapas de aço, de alumínio, enfim, dos mais diversos metais. O oxigênio também é utilizado para melhorias, por exemplo, de processos de aeração em estações de tratamento de efluentes de água. Então a gente pode perceber que é bem comum esse tipo de componente dentro das nossas indústrias. Entretanto, da mesma forma que ele pode nos trazer benefícios, dependendo da forma que ele for utilizado, ele também pode ocasionar acidentes. Em um vídeo uma época atrás falamos um pouco sobre a inflamabilidade das substâncias. Então, essa inflamabilidade ela se dá justamente quando você tem a mistura do gás relacionado àquela substância e o comburente, no caso, o oxigênio. Essas concentrações elas estão muito ligadas à quantidade de oxigênio que você tem naquele local. Então, a fração de oxigênio que você tem naquele local. Caso você tenha frações maiores de oxigênio do que aquelas que são comuns, como por exemplo, a gente tem frações comuns de oxigênio de 20,9%, você tem a possibilidade de alterar essa faixa de inflamabilidade. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem está vendo pelo YouTube pode dar uma clicada aqui no card ou ainda acessar aqui pela descrição do vídeo. Como a gente sabe, para que você tenha fogo, é necessário que você tenha, além do calor e do comburente, o oxigênio. O oxigênio é justamente aquela substância que vai dar vida à queima. É ela que vai promover a reação de oxidação e, logicamente, a manutenção da chama. Então, fenômenos como flashover, backdraft, por exemplo, eles são altamente dependentes da ocorrência de oxigênio. Da mesma forma, nos processos industriais. Se você tem um vaso, por exemplo, ao qual você tinha uma determinada porcentagem de combustível e por algum acidente ele foi ventilado ou ainda o oxigênio foi concentrado dentro dele, você teve o enriquecimento desse vaso e aí podendo aumentar as chances de queima e logicamente de explosão, caso venha encontrar ainda uma fonte de ignição que tem energia suficiente para incendiar aquele conteúdo. A temperatura de alta ignição e a energia mínima para ignição, elas são altamente influenciadas pela presença do oxigênio. Quanto mais oxigênio você tiver no local, uma determinada substância ela pode se auto-ignitar ou ainda ter sua energia de ativação diminuídas justamente pela presença desse gás. Então, como principal consequência, a partir do momento que você tem uma queima com locais com enriquecimento de oxigênio, é que as substâncias elas vão queimar cada vez mais rápido. Além disso, você vai ter maiores dificuldades para provocar a sua extinção. Então, como é que a gente pode fazer para evitar que esses tipos de acidente ocorram? Nunca se deve utilizar oxigênio para soprar equipamentos. Então, o oxigênio você não utiliza para limpeza de equipamentos, por exemplo, limpeza a ar. Você deve fazer com o próprio ar atmosférico, geralmente fazendo o ar comprimido. Equipamentos como mangueiras, juntas de conexão, lubrificantes, eles somente podem ser utilizados para equipamentos que sejam especificados para oxigênio. Equipamentos para uso de oxigênio, eles devem ser mantidos sempre limpos. Então, todo equipamento que porventura possa ser influenciado diretamente pela presença de oxigênio, como por exemplo grande parte dos produtos inflamáveis, eles devem ser limpos desses inflamáveis, para que justamente você não tenha as situações que a gente falou anteriormente. Então é sempre importante também avaliar a possibilidade de se ter fontes de ignição próximo dos locais onde você está trabalhando
com oxigênio, seja ele uma manutenção ou ainda a operação de um equipamento. É importante também que serviços de espaço confinado, você também nunca faça a ventilação do espaço com oxigênio, porque justamente você vai aumentar a capacidade de queima de uma possível substância que porventura possa se encontrar dentro desse espaço. Então, ventilação de espaço confinado, ela é feita com ar respirável. Então, o mesmo teor de oxigênio do lado de fora, ele deve ser mantido dentro do espaço. Uma coisa muito importante também é sempre estudar o seu processo, saber como o oxigênio se correlaciona com os seus produtos, sejam eles produtos químicos, insumos ou ainda operações que você tenha dentro da sua unidade industrial. Então podemos perceber que o oxigênio, sendo um dos nossos principais gases para a manutenção da nossa sobrevivência, ele também pode se tornar perigoso. A gente sabe que para concentrações abaixo de 19,5%, você já começa a sentir os primeiros efeitos da falta de oxigênio no organismo. Entretanto, o seu enriquecimento também pode causar todos esses problemas que a gente falou anteriormente. Então, pessoal, tem mais algum comentário para fazer? Não deixe para depois. Comente aqui na descrição desse vídeo. Marque amigos para ver as nossas postagens. Deixe seus comentários. Para a gente é muito importante a participação de todos. Beleza? Então, aqui foi mais um vídeo do canal Bombeiros Industriais. E eu, Paulo Renato, espero vocês numa próxima oportunidade.